Ganhar dinheiro sem criar, sem botar riscos, não existe. Aliás, a vida fica chata. Eu sou orgulhoso do meu trabalho. Pô, quando eu recebo uma cartinha de um professor lá de Araponga, não sei de onde, ele me pede uma bolsa porque ele foi 3 anos lá na Bahia, mas agora ele não tem dinheiro, eu mando dar. Esses caras, esse setor, me deu a maior felicidade do mundo. Quando a Jane Fonda lançou aquele vídeo famoso, não sabe, de 1 milhão vendeu, eu comecei a fazer um campeonato já de aeróbica que tinha nos Estados Unidos, National Aerobics Championship, e a gente começou a fazer o Aeróbica Brasil, e eu comprei uns espaços já na Globo, na época, e domingo à tarde tinha aeróbica. Tudo que nós vamos falar aqui hoje, dentro desse tema, nasceu com a divulgação dos meninos que faziam aeróbica no palco, e eu dizia assim, não faça isso sem ter um profissional do seu lado. Eu tenho os vídeos até hoje disso, muito louco, porque eu jamais imaginava que esse fosse o start do desenvolvimento do mercado e da indústria do fitness no Brasil. Não tinha indústria, não tinha academia, tinham poucas academias que era mais fisiculturismo. O remanescente disso é o Roldan, na Avenida Ipiranga, esquina com São João, está lá até hoje, esse é meu ícone. Aí eu parti para aquilo que hoje eu chamo da Fitness Brasil, detectando que os atletas do Brasil, todos tinham formação universitária, eu digo, peraí, não é uma dancinha. Por que a educação física não tem congressos? Por que os médicos têm, os fisioterapeutas têm? Por que não tem? Aí eu fui checar e montei a primeira convenção, chamava-se IDEA Brasil. Fiz a primeira IDEA Brasil na USP, em São Paulo, e foram 350 pessoas e claro que eu perdi $10 mil na época, mas tudo bem. Eu tirei da USP assim, vou procurar um outro lugar, porque na USP não deu certo, como tudo na vida, eu não sou gestor, eu sou um sonhador. Eu fui lá com a prefeita e falei assim, eu quero trazer para Santos um evento que vai mudar a vida de Santos. E 25 anos depois, vai fazer agora, nós estamos em 4 espaços em Santos, porque não cabe no centro de convenções. É o maior evento do mundo a nível de participantes, 5.200 professores de educação física se reúnem lá. E a visitação de Santos, que é aberta ao público, onde eu faço educação para o público leigo. O ano passado foram mais de 90 mil pessoas em 3 dias. Para a cidade, não tem hotel, blá, blá, blá. E aí foi quando eu dei o primeiro passo dentro desse setor, que hoje é o setor de bem-estar. O que eu mais tenho na vida é uma coisa que meu velho pai me dizia, pô, tu não precisa de muita grana, você precisa de ter credibilidade e respeito. A Fitness Brasil transformou a minha vida também e transforma a vida das pessoas, porque a gente trabalha com uma coisa que poucas pessoas sabem. A atividade física, o bem-estar, não é só exercício, alimentação saudável, é atitude. É olhar nos olhos, é ser decente, é ter respeito, sim, sem ser fiel ao planeta, às plantas, a quem você ama. Por que não? 3 anos atrás eu fui no congresso da ISSA, que é o meu parceiro americano, lá em São Francisco, e aí me disseram lá que eu ia receber o prêmio do maior incentivador do conteúdo de bem-estar do mundo. No Brasil, eu estou tentando há 10 anos fazer um projeto com a minha ONG. Eu quero ser querido e respeitável pelaquilo que eu luto. E eu sou a maior prova de que é possível, porque eu pesava 120 quilos, eu sou um diabético, muito bem cuidado, porque a minha empresa e os meus mestres que trabalham aí me ensinaram, eu fui aprendendo dentro da minha empresa como se tornar um cidadão melhor através de atividade física, cuidar dos outros melhor, ensinar os outros, educar para o bem-estar. Trabalho há 30 anos no mercado, eu dei certo até 6 anos atrás. Construí alguma coisa porque não tinha ninguém, então errei, mas não ganhei dinheiro, certo? Mas eu era feliz, sou feliz. Aí um dia que a coisa engrossou, eu fui procurar um jovem executivo
legal que tivesse princípios, porque não adianta ser executivo e ser um mercenário. E hoje o Gustavo é sócio. Um detalhe, saiba dividir e delegar, cada um na sua. Essa é uma experiência nova para mim. Eu nunca aprendi tanto de gestão de empresas como nos últimos 4 anos, porque eu fico olhando o Gustavo falar business plan, puxa aqui, custo operacional, equipe, palestras. Pô, eu fico ouvindo e eu tenho uma virtude. Eu sou um eterno aprendiz. É isso que eu sou. Eu não tenho vergonha nenhuma de delegar e ouvir as pessoas que entendem, porque eu estou sempre aprendendo. E aí eu aprendo bem. Quanto mais eu for uma pessoa humana, sensível e humilde, mais eu posso ajudar os outros e não ter vergonha de ajudar. Porque às vezes muita gente pensa como eu, claro, só que tem vergonha de se expor. Eu não, eu já estou num momento agora que eu estou ficando sem vergonha, graças a Deus. Consegui convencer o meu board, tem board, que eu queria fazer o produto meu, o macro, que é isso, eu queria levar ele para o Brasil inteiro. E para quem? Não era mais para o professor de educação física, aula de musculação, não. Levar gestão para ele, porque ele não sabe fazer conta, pô. As academias de uma certa maneira, elas continuam vendendo exercício. Elas precisam vender muito mais. Que bem-estar é um baita produto, porque quem tem o bem-estar tem uma coisa que não tem preço, que é a felicidade. Que mais do que vender máquinas, mais do que vender exercício, nós vendemos atitude. Eu tive a sorte de trabalhar num negócio que gera felicidade. E aí, meu amigo, eu acho que eu me identifiquei com isso porque, além de mudar a minha vida, e eu estou aqui como testemunho disso, o que eu faço hoje, o que a minha empresa faz, é de transformar a vida das pessoas, de dar oportunidade para que as pessoas possam mudar a sua vida. Não é só no físico, não, mudar na sua cabeça, na sua mente, relembrar valores que hoje a gente esquece às vezes, como ética, respeito aos outros, humildade, bom dia, boa noite, pois não, desculpe, por favor. Isso é tão gostoso. Quando você cumprimenta alguém, às vezes eu vou em lugares aí, tem uma pessoa mais humilde fazendo uma coisa, eu digo, bom dia! Nossa, como a pessoa se transforma. Quando eu estou muito, muito feliz e eu realmente estou aqui, eu gosto muito já de poesia. Vinícius, eu sou de uma geração romântica, graças a Deus. O romantismo é lindo. Eu vou fazer de bate-pronto uma coisinha bem pequenininha aqui, em homenagem a todos vocês. Desde quando for, não sei aonde, talvez muito mais perto do peito, e por que não do coração, do que você imagina. Estenda a mão, sem percepção. Nada de muita poesia, pouca elegia, mas muito coração na boca, muito tesão no que você vai fazer. Para depois disso, quando chegar em casa, olhar para os olhos de quem você ama, talvez até ela, princesa, e dizer, cheguei, com todo o meu amor. O Valdir é um cara que encontrou um jeito muito bacana de viver. Ele casou paixão com o negócio. Ele desenvolveu um mercado, que é o mercado de fitness no Brasil, de bem-estar, que hoje é uma indústria gigante, que emprega muita gente, que transforma a vida de muitas pessoas. E, além disso, ele sempre defendeu o conceito de que o bem-estar não é só um exercício físico, não é só alimentação, precisa ter atitude, precisa ter postura, precisa viver como um cidadão. Qualidades que o Valdir tem de sobra. Ele se comporta assim, por isso que ele é fora de série.